Salve galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje eu vou apresentar para vocês esse kit de suspensão duplo A dianteiro, tá? É um kit de suspensão duplo A off-road. Eu vou passar para vocês aqui uns pontos importantes que para quem quer fabricar sua suspensão em casa, às vezes o cara ele não quer comprar, não tem dinheiro, ele quer fabricar, então eu vou passar algumas dicas importantes assim que tem que frisar, beleza? Vamos lá. Uma suspensão dianteira duplo A, pessoal, off-road, que nem no caso dessa, aí são mais fáceis de fabricar do que qualquer outro tipo de suspensão street, tá? Porque a suspensão off-road, ela permite muitos erros, vamos dizer assim, de engenharia. Não precisa assim de muitos ângulos perfeitos e tudo mais, porque o off-road é a maioria baixa velocidade, é terra banhada, então lá um ângulo 1 grau, 2 graus na roda não vai fazer diferença, né? Não é igual um carro de pista que tem que ser muito bem pensado, muito bem projetado, beleza? Então eu vou frisar algumas coisas que você tem que cuidar, tá? E que eu vejo muito aí do pessoal fabricando. O que acontece? Eles usam muito manga de eixo original de carro e fazem uma suspensão dupla. Só que às vezes uma manga original não fica tão boa a suspensão justamente por causa dessa distância aqui. Quanto maior essa distância, mais resistência você vai ter. Então, se você tiver uma manga de eixo que os pontos são muito próximos, a tua suspensão vai torcer, então não vai ser muito legal, entendeu? Por isso que interessante é fabricar uma manga de eixo também, entendeu, pessoal? Porque a manga de eixo vai usar o quê? De caminhonete? Vai ser uma manga de eixo grandona, gigante, não muito legal. E normalmente os carros, eles usam um pivô pequeno, entendeu? Aí você pensa assim, mas num carro aguenta. Sim, mas no off-road, pessoal, é muita água, terra, areia, então destrói os pivôs. Então se você usar um pivô pequeno, ele vai estragar logo e vai arrancar da roda muito fácil, entendeu? Então por isso que é importante você usar um pivô grande de caminhonete, beleza? Outro ponto, pessoal, comprimento de bandeja. Se você vai fazer uma suspensão off-road, tenta sempre fazer o maior possível comprimento das bandejas, tá? Porque quanto maior a tua bandeja, quanto maior o teu link aqui, digamos, mais lenta vai ser a resposta do buraco, né, para o carro, entendeu? Então, se a tua bandeja é gigante, você vai pegar um buraco aqui, mas lá no carro esse impacto não vai chegar. Se a sua bandeja for curtinha, o impacto pega aqui e vai passar diretamente o carro onde vai dar aquelas oscilações, beleza? Por isso que suspensão off-road, todo mundo é aquelas bandejas longas, aquelas coisas gigantes. Um exemplo, o americano, você olha lá um projeto americano off-road, são uns bandejão gigantes, justamente para não passar o impacto do solo para o carro, entendeu? Basicamente é isso. Outra situação que você tem que cuidar, pessoal, é com esse tal ângulo de caster, tá? Esse é um dos ângulos, vamos supor, principal que você tem que fazer. O resto você pode esquecer. Digamos, porque você botou caster, você vai conseguir andar em linha reta em uma boa velocidade. Quando você vira o volante, aquele efeito de você fez a curva, soltou e o volante voltou, o caster ele faz isso também. Se você botar um ângulo de caster, o volante vai voltar para o centro. E se você botar um cambão aqui para puxar a sua gaiola, e quando você dirigir o carro não tem ninguém dentro da gaiola, ela vai obedecer o trajeto do carro devido ao ângulo de caster, tá? Esse aqui é um ângulo básico, o mínimo que tem que ter. Se você não botar caster, a sua gaiola fica horrível de dirigir, você não consegue passar aí de 50 por hora. Ela vai começar a se bombear aqui. Luan, mas eu não sei o que é ângulo de caster. Pessoal, um ângulo bem simples do que é caster, vou dar um exemplo da bicicleta, o garfo da bicicleta. Vocês vão ver que ele não é totalmente reto, ele tem um ângulo para frente. Aquele ângulo a gente chama de caster, justamente para dar estabilidade em alta velocidade. Se a bicicleta fosse totalmente reta, né, ia ficar instável a direção, ia ficar balançando assim. Então, aquele ângulo de caster é um ângulo básico, entendeu? Que pelo menos este ângulo tem que ter na tua suspensão para ela funcionar de uma forma correta, beleza? Outra coisa que vocês têm que cuidar é com a distância, por exemplo, a distância daqui com a altura da manga, entendeu? Essa altura aqui, pessoal, basicamente não é sempre os casos, né? Mas ela não pode ser mais alta que a manga de eixo, tá? Se essa altura aqui for maior, quando a manga de eixo subir a roda, vai fazer isso aqui, ó, jogar para fora, entendeu? E isso é ruim, entendeu? É lógico,
Se for pouca coisa, às vezes nem dá a diferença. Como eu falei, um off-road a gente tem muita tolerância, entendeu? Mas sempre tenta manter essa distância aqui menor do que essa distância aqui da manga de eixo. Porque quando a roda subir, muita gente pensa, ah, a roda tem que subir retinha. Tá? O off-road não faz muita diferença. Mas o correto, falando de uma forma correta, a roda tem que negativar, fazer esse movimento aqui, beleza? Outra coisa muito importante que vocês têm que cuidar é quando vocês vão fixar o cubo, tá? Muita gente pega uma manga de eixo de carro, corta lá, solda aqui. O que acontece? A roda fica lá longe. Quanto maior essa distância da roda, da manga, vai formar uma alavanca muito grande aqui na manga de eixo. Isso vai te dar muito impacto no volante. Então, às vezes, você passa um buraco, o volante sai da sua mão assim, quase quebra o seu braço. É por causa dessa distância muito grande aqui. Então, pessoal, sempre tenta manter a roda mais próxima possível da manga ou o pivô mais dentro da roda possível, tá? Se vocês olharem um carro, por exemplo, esse pivô aqui, ó, de baixo, ele tá praticamente dentro da roda. A roda assim, o pivô fica lá dentro, justamente para esse impacto, né, não passar o volante, não ter choque no volante. Você pode passar um buraco, não vem o choque no volante. Então, se, por exemplo, a sua gaiola te dá essas pancadas aí no volante, você não sabe o que é essa distância muito grande na roda, entendeu? Existem outras formas mais fáceis de você corrigir o defeito se a tua roda estiver longe, te dando impacto no volante, que é esse ângulo aqui de cima, que é conhecido como pino mestre, tá? Digamos assim. Muita gente aqui no Brasil conhece como pino mestre, que é esse ângulo aqui do pivô de cima mais para dentro, né, do que o pivô de baixo. Nesse caso aqui, ele tá mais para dentro, mas é pouca distância, acredito que é 3 centímetros mais para dentro. Só que nesse caso é mais por causa da roda. Como o centro da roda vai aqui embaixo, é uma roda pequena, então o pneu passa aqui. Então, se esse pivô fosse alinhado aqui, a roda bateria aqui e eu ia ter que jogar a roda muito para fora e acontecer esse efeito. Então, jogando no pivô para dentro aqui, eu crio um ângulo de pino mestre, certo? E também a roda encaixa aqui e fica mais próximo da manga. Então, eu tenho várias vantagens. Além do pivô de baixo ficar pertinho do centro da roda, eu tenho um ângulo de KPI aqui, ou ângulo de pino mestre, e também ele diminui essas pancadas na roda. Por exemplo, se a minha roda fosse lá longe e dá muita pancada no volante, se eu aumentar meu KPI, do pino mestre, diminuir a bandeja de cima, jogando o pivô aqui assim, né, trazendo a manga mais para cá assim, né, fazendo o suporte da manga para cá, eu também diminuo um pouco aquela pancada lá na roda. Então, são uma forma assim, de corrigir alguns erros, entendeu? Mas quando você faz o projeto do zero pensando nisso, sai esse tipo de situação aqui, né? Um projeto bem feitinho, bonito e que você elimina vários problemas. Por isso, assim, não é tão simples fazer uma suspensão duplo A, mas quando você domina esses itens básicos, vamos dizer assim, você consegue fazer uma suspensão boa e funcional, beleza? A manga de eixo, eu vou mostrar em detalhe para vocês, ó. Aqui dá de ver, tá vendo, ó? O pivô superior, ele é 3 centímetros mais para fora do que o pivô inferior, entendeu? Fiz em chapa 10, ó, bem grossa. Essa largura aqui também, como eu já falei, fica bem, vai ficar bem reforçado, olha em detalhe ela aí. Aí é o seguinte, pessoal, a bandeja de baixo e a de cima, ela tem a diferença do comprimento por causa da manga, né? Porque essa distância aqui, ó, eu fiz igual. Então, a bandeja superior, ela é 3 centímetros menor que a bandeja de baixo, beleza? Pessoal, eu vou falar para vocês um pouco a respeito de cubo de roda, o que dá de utilizar, tá? Tem uma infinidade de opção para utilizar. Por exemplo, todos esses carros populares, o cubo traseiro, né? Você pode utilizar a ponta de eixo e o cubo, porque normalmente as pontas de eixo aí são todas parafusadas. Então você tem uma gama muito grande de utilizar aqui. Vou te dar um exemplo, uma ponta de eixo traseiro do Gol G5, entendeu? Ela é parafusada, você parafusa a ponta de eixo aqui, você acopla o cubo com o rolamento aqui, você usa um disco dianteiro de Gol, freio a disco. Então fica um padrão muito bonito, sem gambiarra aqui, daí você faz o suporte da pinça de acordo com o disco que você vai utilizar, beleza?
Tem outras opções, por exemplo, tem um carro no mercado que você pega a ponta de eixo traseira, parafusadinha aqui também, e você pega um disco original dianteiro de Fusca, que o disco e cubo já é uma peça só, e dá certinho neste cubo, entendeu? Aí você só faz o suporte da pinça, na frente ou atrás, como você preferir, e a gente tem um padrão bom, entendeu? Porém, se você já tem a tua manga dianteira de Fusca e quiser utilizar a ponta de eixo, você vai ter o trabalho de cortar a ponta de eixo fora e soldar aqui. Nessa manga de eixo, ela tem até um furinho, provavelmente lá na outra. A manga de eixo, ela tem um furinho aqui, você encaixa ela ali e você faz a solda, tá? Mas eu, pessoalmente, eu prefiro a manga de eixo parafusada, porque ela é muito mais forte do que soldar, né? Porque a ponta de eixo do Fusca, ela tem pouca área para soldar, então a gente pode parafusar, tá? Mas você pode utilizar a ponta traseira de Santana, igual vários modelos aí, e que vai dar certo aqui, entendeu? E com freio a disco ainda, então fica um sistema bem legal e bem bacana, beleza? Esse kit de suspensão, ele é padrão Fusca, vamos dizer assim, vai servir nas gaiolas em que tem chassi derivado de Fusca, né? Ou chassi de Brasília também. Nesse caso específico aqui vai para um Baja, tá? E essa suspensão aqui, ela é quase um plug and play nessa situação, né? Baja, Fusca ou gaiolas que tem o chassi do Fusca. Você vai tirar a tua suspensão original, nesses 4 parafusos, você vai parafusar ela lá, vai estar no lugar. A única adaptação é a caixa de direção, tá? O pessoal utiliza bastante a caixa de direção do Monza, que dá para instalar também nesse kit de suspensão. Tem que fazer um ajuste no comprimento do braço de direção, né? Para ficar no mesmo comprimento das bandejas, para não acontecer o bump steer. Mas também tem muitas outras caixas de direção que você consegue adaptar nesse sistema aqui, beleza? Rapaziada, umas vantagens desse tipo de suspensão, o que que é? Vamos lá. A gente tem aqui na roda 250 mm na roda, tá? Tem suspensão que tem mais curso, mas nesse caso aqui a gente fica um pouco limitado nos 250 por causa da largura do agregado, né? Que é um padrão original, vamos dizer assim, para tu parafusar lá. Então as bandejas não ficam tão compridas, porque aqui eu obedeci uma largura original do carro, não fica mais largo que o original, tá bom? Então você tem um Baja off-road, você pode utilizar essa suspensão que vai ficar bem legal, beleza? Manga de eixo, pessoal, dá pra ver aí, uma manga de eixo bem parruda, bem forte, bem robusta, então aqui pode levar muita porrada que não vai ter problema, tá? Os pivôs são pivô inferior de caminhonete, então são pivô bem forte. Na parte de cima eu tenho ajustes de cambagem, né? O castre já é fixo no agregado, tá? Nesse caso aqui o agregado ele pode ser montado exatamente no nível, porque o castre já está em si na suspensão, beleza? Pessoal, coilover é um coilover 200 mm de curso, porém como ele é montado assim em ângulo, né, a suspensão duplo A, a gente consegue ter o 250 na roda com 200 de amortecedor, certo? A suspensão ela é bem macia, tá? Então assim, esse kit aqui ele é bom para off-road, tá? Se você... Pessoal, e a altura que a gente consegue com esta suspensão aqui, tá? Esse Baja aqui, nesse caso, vai rodar mais ou menos com uns 45 centímetros de altura, tá? Ele usa um pneu pequeno, a roda 15 original de Gol e um pneuzinho ali, a lameiro pequeno em cima da roda 15. Não é pneu grande, entendeu, pessoal? Então, e aí, mesmo assim, a gente vai conseguir 45 de altura, tá? A suspensão, ela tem um limite de altura. Você não pode dar muita pressão no amortecedor, a suspensão ficar dura assim, é lógico. Se você fizer assim, essa suspensão aqui com aquela roda pequena, ela chega a uns 55 de altura. Mas ela não pode, a gente tem que ter no mínimo 30% de sagres. Como que a gente mede isso? A gente mede o curso total na roda, que nessa suspensão são 250 mm, e a gente bota aqui no amortecedor uma pressão em que quando você soltar o carro no chão, a roda ela vai subir 30% do curso total. Por exemplo, se na roda a gente tem 100 mm de curso, eu vou botar uma pressão no amortecedor e quando eu soltar o peso do carro no chão, ela tem que ceder 30 mm, tá? Nesse caso aqui, que são 250 mm de curso, então eu vou botar uma pressão aqui e quando eu soltar o carro no chão, ela tem que ceder 30%, 75 mm na roda, entendeu? Que são 30%
de SAG. Isso aqui é o mínimo, tá, pessoal? Isso aqui é uma conta básica para vocês, assim, para a suspensão trabalhar. Lógico, se ela ceder mais, também é bom. Quanto mais ela ceder, melhor. Vai ter mais curso para baixo, entendeu? Tem que ter, tipo assim, curso para baixo e para cima. Só que ela não pode ceder muito para tu não perder curso, a altura, né? Que você vai rodar, também para não ter perigo de dar um fim de curso. Porque se ela ceder muito, quer dizer que a mola tá muito mole para o carro, entendeu? E também, se, por exemplo, você soltar tudo a pressão aqui e ele não cede nada, cede, né, 10 milímetros, 20 milímetros, significa que a sua mola está dura. Então você tem que acertar a mola para a tua suspensão. Mas tem outras formas de você acertar a tua suspensão, não só na mola, por exemplo, no ângulo do amortecedor. Se eu montar ele dessa forma aqui em pé, a mola ela vai ter mais resistência, correto? E se eu botar o amortecedor mais em ângulo, a mola vai ficar mais fraca, vamos dizer assim. Então ela vai ceder mais. Até mesmo o ponto de ancoragem da bandeja. E se eu jogar ela mais para fora, ela vai ficar com mais resistência, a mola. Se eu trouxer ela mais para dentro, ela vai ficar mais macia. Então, tem formas de você ajustar não só na mola. Por exemplo, eu não consigo outra mola. É difícil comprar mola, é muito difícil acertar. Acerta no ângulo do amortecedor ou na bandeja. Que nesse caso aqui, o melhor lugar de prender o amortecedor foi aqui. Né? Se eu trouxer para dentro, vou ter que fazer outros suportes. Então, a melhor maneira é aqui. Então, como que eu vou acertar aqui? Desta maneira aqui, com ângulo de amortecedor, certo? Porém, eu já fiz uns testes com essa mola. Eu sei que é uma mola, ela é fina, mas ela é muito resistente essa mola. Então, eu acredito que um ângulo dessa forma aqui, eu vou conseguir os 250 na roda que eu preciso e vou ter a resistência da mola que eu preciso e eu consigo ajustar aqui, né? Fora que você tem um pouco de ajuste aqui na rosca, entendeu? Mas tem um limite, você não pode dar muita carga que passa do ponto da mola, ela perde o efeito. E também se você deixar muito solta e não ceder, ela fica dura. Então, tem muitas formas de você fazer um acerto da suspensão, tá? Que é o mais importante, nem é em si só a suspensão, tem que ter um conjunto inteiro de mola e amortecedor para a tua suspensão funcionar de uma forma correta. Por exemplo, se você colocar uma mola muito forte e você botar muito em ângulo assim, ele vai ceder. Só que aí como a mola é forte, ela fica jogando a suspensão de volta, fica pulando o carro para cima. Então tem que acertar um conjunto, beleza? Suspensão aqui eu fabriquei sobre encomenda, mas se alguém caso tiver interesse, pode deixar aí nos comentários ou chamar aí que a gente vai estar respondendo e eu posso estar fabricando um kit desse, beleza?